Olá, queridos, tudo bem? Hoje, nessa sexta-feira, eu quero trazer uma meditação para mim e para você de um assunto que é algo muito pertinente nos dias de hoje. Hoje, com o acesso facilitado da internet, nós temos navegado por várias plataformas que nos traz muitas informações, como Instagram, Facebook, YouTube, outras canais de informações, não é mesmo? E eu percebo que nas redes sociais as pessoas elas se tornam mais empoderadas. Muitas das vezes elas têm coragem de escrever algo nas redes sociais que pessoalmente elas não falariam, não é mesmo? E a rede social ela traz essa facilidade da comunicação e a fácil maneira de falar. Mas no processo terapêutico, eu percebo muitas pessoas buscando ajuda psicológica porque elas se sentem muito solitárias. Apesar de estarem sempre ligadas nas redes sociais, elas não têm com quem conversar. Elas não têm quem as escute. Muitas das vezes mulheres casadas que não têm um diálogo com o marido, ou essas mulheres têm filhos e os filhos não param para ouvi-la em nenhum momento. Então eu vejo que isso é muito comum e eu percebo muitas pessoas solitárias que estão rodeadas de pessoas, mas estão sozinhas. Quando a gente vai observar como Deus nos fez, o Senhor ele nos deu uma boca e dois ouvidos. A gente percebe que o Senhor nos queria ouvindo mais e falando menos. Mas sabe, queridos, está tão escasso uma pessoa que se doa para alguém poder desabafar, se doa para alguém poder falar, uma escuta sem julgamento, sem crítica, uma escuta sem comparação. E muitas das vezes essas pessoas vão para o consultório psicológico e eu percebo que elas estão necessitadas de alguém que as escute. Em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 19, olha o que diz a palavra do Senhor. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Veja, queridos, quando a gente fala muito, a gente acaba transgredindo as nossas palavras, o que a gente pensa. Mas quando a gente refreia os nossos lábios, fica mais quietinho, a gente é prudente, a gente acaba sendo sábio. Quem fala demais acaba pecando, é isso que esse versículo quer dizer. Tem um ditado que diz que até o tolo se passa por sábio quando ele se cala. Muitas das vezes você está numa reunião e você vê às vezes uma pessoa falando tanto e ela acaba nessas muitas palavras se contradizendo ou se atrapalhando no que ela queria passar. Isso acontece bastante, para a gente perceber que falar demais acaba causando uma impressão errada, acaba trazendo uma percepção diferente do que a gente queria. Sabe, queridos, ouvir é um ato de amor. Às vezes aquela vozinha, aquela senhorinha idosa que se sente sozinha, já não tem mais a companhia do esposo ou dos filhos. Quando a gente faz uma visita, elas não sabem o que fazem para nos receber, não é assim? E a gente precisa olhar para isso e pensar que um dia nós estaremos nessa posição também. Então, que eu e você possa oferecer uma escuta sem julgamento, sem crítica, sem comparação. Eu acho que Deus se agrada quando a gente tem essas atitudes. Era essa a reflexão do dia. Eu desejo que você tenha uma boa tarde e fique com Deus.